E aí pessoal, tudo bom? Fazendo a avaliação, né, diagnóstica, eu tenho que passar a revisão. Então, na verdade são dois conteúdos abrangentes de tudo isso, né, que é a dilatação linear e o estudo dos gases, tá? A gente não terminou de ver os estudos dos gases, mas no retorno agora a gente termina, falta pouco, muito pouco mesmo. E então vamos lá. Vou falar um pouco rápido para o vídeo não ficar tão grande. Eu creio que vai ficar muito grande, porque são muitos conteúdos abordados neles, né? Mas mesmo assim eu acho que vai dar o quê? Vamos lá. Primeiro, a dilatação linear, tá? E coloquei aqui só exemplos, beleza? Eu não vou explicar tudo de novo o que é, porque se vocês quiserem você vê nos vídeos anteriores. E aqui é só explicando realmente como se faz. Então vamos lá. Qual será a dilatação térmica? Eu vou colocar aqui a fórmula, tá? Em todos eu vou colocar as fórmulas. Lembrando que a avaliação de vocês vai ser... Então, vai ser desse jeito, tá? As questões. Então não precisa se preocupar. Pronto. Lembrando aqui, ó. ΔL é a dilatação linear, tá? ΔL, dilatação linear. LO é o comprimento inicial. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. A gente vai ver outros tipos, tá? Que é o de outros tipos de dilatação. Tem o superficial e tem o volumétrica também, que muda isso aqui, ó. E delta teta, que a gente já conhece muito, a variação da temperatura. Se tiver teta, temperatura, tá? Então vamos lá, ó. Sempre anota o que ele fala aí na questão, beleza? Ó, qual será a dilatação térmica? Ou seja, a gente quer saber isso aqui, ó. De uma barra de concreto de 2 metros, a gente já tem o comprimento, ó, inicial, o LO, beleza? Que é 2 metros. Pronto. A 30 graus Celsius, a gente tem uma temperatura. Tem a temperatura também inicial, ó, 30 graus Celsius. Beleza? Vamos lá. Após ser exposta a uma temperatura de 50 graus Celsius, ó, outra temperatura aí, ó, final, 50. E sabendo que coeficiente de dilatação, antes de eu fazer o coeficiente de dilatação, ó, a gente tem duas temperaturas, tá? Então, para fazer a variação da temperatura, é só pegar a temperatura final, que foi 50, menos a inicial, que foi 30. 50 menos 30 dá 20. Então, temos a variação da temperatura, ó, que foi de 20. Continuando. O coeficiente de dilatação, o nosso alfa, eu vou colocar aqui do lado. Deixa eu ver. Vou colocar aqui. O nosso alfa, ele é de 12 vezes 10 a menos 6, tá? Então vamos lá, agora é só substituir na forma, beleza? Vou colocar aqui do lado. ΔL é o que a gente quer descobrir, então repete. LO, que é o nosso comprimento inicial, é 2 metros, vezes o coeficiente de dilatação, a gente achou aqui, ó, o 12 vezes 10 a menos 6, tá? E por último, a variação da temperatura, que foi de 20, que a gente acabou encontrando, né? 20. O que é que falta aí? Só multiplicar, pessoal. Nesses conteúdos aqui, o que a gente mais faz é só multiplicar e dividir, tá? Às vezes, mas aqui é só multiplicando mesmo. Quem a gente vai multiplicar? Esquece esse 10 elevado a menos 6, tá? Porque a gente não pode multiplicar ele por conta dessa potência. Multiplica só os outros números, ó. 2 vezes 12 vezes 20. Beleza? A gente vai fazer isso em todas as questões, tá? Eu vou fazer direto para perder tempo. 2 vezes 12 vezes 20 dá 480. Agora eu repito 10 elevado a menos 6, tá? Isso aqui é a resposta. Deixa eu botar aqui, ó, metros. São metros, beleza? Que é a dilatação linear. Isso aqui é a resposta, mas às vezes não tá assim na questão. Vou fazer de tudo para que esteja, mas se não tiver assim, vai estar assim, ó. ΔL, eu vou botar aqui ou, tá? ΔL é igual. Como é que eu transformo isso aqui em número decimal? Tá vendo esse 10 elevado a menos 6? É que a vírgula que tá aqui, ó, não mostra, mas ela tá aqui no final. Ela vai andar 6 casas para a esquerda, tá? Então vai ficar assim, ó. 0,00048. Esse zero aqui não precisa colocar, não. Se eu andar a vírgula aqui, ó,
6 vezes, vai ficar 0,00048 metros também, tá? O jeito de fazer isso eu já mostrei, né, nos outros vídeos. Se vocês quiserem ver, tem lá também, mas aqui é besteira. Então vamos lá. O segundo aqui que a gente tem, que eu coloquei 2 exemplos dele, é a dilatação superficial. Deixa eu levantar aqui. Pronto. É a dilatação superficial. Qual é a fórmula? A fórmula de todas essas questões aqui de dilatação é muito parecida. O que vai mudar é só a unidade de medida, tá? Ali na ΔL, aqui como é superficial, a gente vai botar delta A, que é a de área, tá? Aí delta A é igual a AO, tá vendo que lá é um L, só que aqui é um A. O coeficiente de dilatação aqui é o beta, lá é o alfa. E delta teta não muda não, é a mesma coisa, beleza? Lembrando que beta é 2 vezes o alfa, tá? Vamos lá. Uma placa de zinco tem área de 2 metros quadrados. Olha, já vou botar aqui a área inicial. 2 metros quadrados. A 20 graus Celsius. Também temperatura inicial. 20 graus Celsius. Quanto será a dilatação superficial quando a temperatura... Ele quer saber a dilatação superficial, tá? Quando a temperatura for de 42. A gente tem outra temperatura que é a final de 42 graus Celsius. Então faz logo delta teta? Faz delta teta. 42 menos 20, 22. Tá? Para não fazer aquilo ali, a gente já faz logo direto. 22 graus Celsius. Pronto, achamos. E ele fala aqui, ó, considera o coeficiente de dilatação superficial, média do zinco, eu vou botar o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, igual a 52 vezes 10 a menos 6. Beleza. Agora o que é que falta? Só substituir. Então vamos lá, substituir. Vou colocar já embaixo aqui. Ele quer saber isso aqui, então repete. Qual foi aqui, ó, o nosso, nossa área inicial de 2 metros? Então 2. O valorzinho do coeficiente de dilatação, 52 vezes 10 a menos 6. Beleza. E a variação da temperatura foi de 22. Ótimo. Delta A. Multiplica tudo aqui, ó. 2 vezes 52 vezes 22. Lembrando, não multiplica com esse 10, tá? Que vai dar 2.288. Agora repete o 10 elevado a menos 6. Do mesmo jeito que eu fiz lá, ó. Isso aqui já seria a resposta, tá? Metros quadrados. Mas aí a gente convertendo isso aqui, transformando em um decimal, a vírgula andando 6 vezes, né? Vai ficar 0,002288. Foi esse número ali, tá? Metros quadrados. Achamos também, ó. Vamos seguir para não perder tempo. Deixa eu ver. Pronto. Segundo exemplo do mesmo conteúdo, então vou anotar a mesma forma. Delta A, AO, beta, delta teta. Uma chapa de ouro tem área de 500 centímetros quadrados. Olha, pessoal. Se tiver centímetro, transforma em metro, tá? Quando for superficial. 500 centímetros é 5 metros. Então, 500 centímetros quadrados é 5 metros quadrados. Beleza? Pra não confundir, tá? A 10 graus Celsius, então a temperatura inicial foi 10. Determina a dilatação superficial quando a temperatura for 60. A temperatura final foi 60. Qual foi a variação da temperatura? 60 menos 10, 50. E ele fala, ó, considera o coeficiente de dilatação linear. Olha a palavrinha aqui, ó, linear. Linear é o alfa, aquela que a gente fez lá em cima. Então ele deu o alfa, tá? Que foi de 15 vezes 10 elevado a menos 6. Agora lembre-se, o beta, ele é 2 vezes o alfa. Então eu vou fazer 2 vezes 15 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 15 dá 30. E repete o 10 a menos 6. Achamos o beta. Tá entendendo? Se ele der o alfa na superficial, o beta é 2 vezes o valorzinho do alfa, tá? Agora é só o que? Agora é só substituir. Delta A. Qual foi aqui o que a gente descobriu? Ó, 5. O nosso beta, 30 vezes 10 a menos 6.
O nosso θ, Δθ, 50. Esqueci de mostrar uma coisa aqui no iniciado, ó. Você tá vendo aqui que ele disse que é 52 vezes 10. E tem esse símbolo aqui, ó, que é o acento elevado. Isso aqui quer dizer elevado a menos 6, quer dizer isso aqui, ó. Tá? É a mesma coisa, porque na hora que a gente for fazer a prova, o formulário, às vezes ele não aceita essa digitação aqui, ó. Tá? Mas isso aqui, ó, quer dizer isso aqui, beleza? Então se tiver alternativa desse jeito aqui, ó, imagine que fosse desse jeito, tá? Pronto, vamos seguir. Deixa eu ver. Aqui agora, né? Multiplica agora. 5 vezes 30 vezes 50, tá? Tá? Dá 7.500. E repete o 10 a menos 6. Mesma coisa que a gente fez nas outras. Isso aqui já seria a resposta, né? Mas se não tiver assim, vai estar assim, ó, em decimal. Move a vírgula lá, 6 vezes. 0,0075. Não precisa botar os dois zeros no final depois de 75, não. Acabamos também, beleza? Vamos lá para a última dilatação. A volumétrica, mas na verdade tem uma depois dela, né? Que é a do líquido. Mas vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui, beleza. A fórmula é a mesma, é praticamente a mesma, tá? Ó. Em vez de ser o A lá, como aqui é volumétrica, ΔV, VO. Em vez de ser o beta ou o alfa, aqui é o gama, tá? É como se fosse um Y, mas é outra letra grega. Gama e Δθ não muda. Vamos lá, vamos ler a questão. De quanto é a variação de volume sofrido por uma esfera que tem sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius? Olha, ele disse que a temperatura já foi aumentada. Se ela já foi aumentada, a gente já tem a variação da temperatura. Não precisa fazer as duas temperaturas, até porque ela só dá uma. Então já foi aumentada para 70 graus Celsius. Beleza? Pronto. Sabe-se que antes de ser aquecida, seu volume era o inicial, né? Então VO era de 125 centímetros cúbicos. Aqui pode deixar em centímetros, tá? A resposta ficando em centímetros também não importa. E que o coeficiente de dilatação linear, pessoal, linear, tá? Então eu tenho um alfa, 20 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Vamos achar o gama? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá olhando no vídeo. Tá olhando no vídeo. Então vamos achar o gama. Como o beta é 2 vezes, o gama é 3 vezes o valorzinho de alfa. Então 3 vezes 20, 60. Aí repete o 10 a menos 6. Beleza? Pronto. Só substituir agora. VO, a gente já achou, foi 125. Aí o coeficiente de dilatação foi 60 vezes 10 a menos 6. E por último, a variação da temperatura, que foi de 70, que a gente descobriu, né? Multiplica 125 vezes 60 vezes 70, tá? Dá 525 mil. E repete o 10 a menos 6, tá vendo? Sempre repete. Aqui já seria a resposta, vai depender, viu? Mas se não, é só andar 6 vezes. Andando a vírgula 6 vezes, vai ficar assim, ó, 0, repete até chegar no 0, não precisa botar os 3 zeros não. Metro não, centímetro cúbico, tá? Porque aqui a gente deixou em centímetro. Acabou também, ó. Deixa eu pausar aqui para pegar outra folhinha. Pronto, vamos continuar. Dilatação volumétrica agora dos líquidos, tá? A fórmula é a mesma. Como é volumétrica, né? ΔV, ΔV, aí VO, coeficiente também é o gama, e a variação da temperatura. Agora vamos ler a questão, tá? Ó, um recipiente de vidro de coeficiente de dilatação volumétrica de 27 vezes 10 a menos 6 tem volume, ele já deu volume aqui, tá? Então, ó, como ele já deu volume,
vou substituir aqui. Vou pôr aqui do lado. O volume inicial foi de 20 mil centímetros cúbicos. Beleza. A 0 graus Celsius. Então a gente tem uma temperatura inicial de 0 graus Celsius. Beleza. Estando completamente cheio com o líquido, ao aquecer esse recipiente a 150, outra temperatura, afinal 150, aí você já faz logo delta teta. 150 menos 0 dá 150. Pronto. Extravasam, pessoal, extravasar é o que vazou. Se é o que vazou, é o ΔV, tá? Já é o coeficiente de dilatação aí, ó, 9 centímetros cúbicos. Beleza, desse líquido. Qual será o coeficiente de dilatação aparente do líquido? Ele quer saber o nosso gama. Beleza? É só substituir agora. Tá pra cá. ΔV a gente disse que é 9. Igual, ó, igual. VO, volume inicial 20 mil. Vezes o gama, que a gente não tem. E a variação da temperatura foi 150. Como é que resolve isso? Esse 9 eu vou repetir, tá? Porque já está no lado da igualdade, depois é que eu vou mexer com ele. E multiplico 20 mil vezes os 150 mil, que vai dar o quê? 3 milhões. Pronto. Vezes o nosso gama. O 3 milhão, ele está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Então vai ficar assim, ó. O 9 dividido por 3 milhões. Presta bastante atenção e potência, tá? Acho que foi uma das primeiras aulas que eu mostrei para vocês, ó. O 3 milhões é a mesma coisa que 3 vezes 10. Tem quantos zero aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é elevado a 6. Eu posso dividir agora, ó. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 é 3. E esse 10 elevado a 6 eu coloco embaixo. É só repete. Como é que eu faço para pegar esse 10 elevado a 6 e colocar em cima? E mover ele para cá, ó. Como é que eu faço? É só você mover normal e trocar o sinal do expoente. Como está 6 positivo, vai ficar menos 6. Aí vai ficar assim, ó. 3 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius. Pronto. Isso aqui é a resposta. O que foi que eu fiz? Peguei o 10 e movi para cima e só inverti o sinalzinho para ficar menos 6. Como toda questão é, né? Feito isso, acabou a conta. Beleza? Agora vamos para os gases. Acabou a parte de dilatação. Deixa eu descer um pouco. Pronto. Vamos lá. Estudo dos gases. Isso aqui é bom porque é uma fórmula só, tanto para essas duas questões, quanto para as próximas duas que eu vou passar, que é de gráficos, tá? Vamos lá. Qual é a fórmula? Pressão inicial, eu boto P1, vezes o volume inicial, também boto P1, sobre temperatura inicial, que eu vou botar o T1. Beleza? E a outra é a mesma coisa daqui, só que é a final, ou seja, P2, V2 e T2. É só agora substituir, tá? Vou colocar aqui do lado. Vamos lá, ó. Sob pressão de 10 atmosferas, então eu já achei P1. 10. Certa massa de gás perfeito ocupa um volume de 75 litros. Olha, volume V1. A uma temperatura de 150 graus Kelvin. 150 Kelvin, na verdade, tem grau não, tá? 150 Kelvin. Já fiz um lado. Igual. Vamos ver se tem o resto. Sob pressão de 25 atmosferas, então P2 é 25, que é pressão. O gás passa a ocupar um volume de 150 litros. Olha, V2, 150. Quanto será a temperatura modificada? T2 ele não deu o valor, então só repete. O que é que a gente faz aqui, ó? Vou tentar fazer aqui do lado, tá? Deixa eu só grifar aqui para dizer que isso aqui é a fórmula e não interferir para a gente. Então, vou fazer de azul, vou fazer aqui do lado. A gente multiplica o que está para multiplicar. Se quiser simplificar, já pode. Por exemplo, aqui eu posso cortar um zero. Tá? Cortei um zero. Ficou quem? 1 vezes 75
sobre 15, ó. Vai ficar assim, ó. 1 vezes 75, 75. E embaixo ficou só o 15. É igual. E aqui eu vou multiplicar. Tá, beleza? Multiplicando aqui, deixa eu ver. 25 vezes 150 dá 3.750. E repete o T2. Faz o que aqui? Faz meio. Eu também posso simplificar aqui, tá? Mas eu vou fazer meio pelos extremos. Eu vou simplificar logo, que é mais rápido. Vou dividir isso aqui por 15 e esse aqui por 15. Simplificar isso é dividir os dois, o denominador e o numerador, pelo mesmo número. Dividindo por 15, 75 dividido por 15 dá 5. 15 por 15 dá 1. Então, T2 vezes 75, se você quiser fazer meio pelos extremos, pessoal, dá a mesma coisa, tá? Só que eu estou fazendo simplificar para ser um pouco mais rápido. T2 vezes 5, que aqui ficou 5, né? Dá 5T2. E 1 vezes 3.750 dá 3.750. O 5 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então, ó, 3.750 dividido por 5. T2 é igual, já vai ser a resposta. 3.750 dividido por 5 dá 750. Kelvin. Isso aqui é a resposta. Se você fizesse meio pelos extremos, ia dar a mesma coisa, tá? Não importa não. Pode usar a calculadora aí que tá liberada, tá? Vamos lá, segundo exemplo, só que é a mesma coisa. Deixa eu falar um pouco. Já tá em 20 minutos, 21 minutos de vídeo. Vamos lá, mesma coisa, a fórmula é a mesma, tá? Então não vou nem anotar ela, que você já tem ela aqui. Sob pressão de 6 atmosferas, então ó, 6, que é a P1, tá? Vezes certa massa de gás perfeita com volume de 36 litros, 36. A uma temperatura de 120, tá? Vai sempre anotando. Pressão, volume, temperatura. Pressão, volume, temperatura. Aqui é a mesma coisa. Sob pressão, o gás passa a ocupar um volume. Olha, ele não disse a pressão, então provavelmente ele quer saber essa pressão, P2. Ocupa um gás de volume de 80 litros. Quando a sua temperatura for modificada para 360 Kelvin, temperatura. Tá vendo? O que é que a gente já pode fazer aqui, ó? Aqui a gente já pode cortar um zero, tá? E aqui a gente já pode simplificar, ó. Eu quero dividir, quero cortar esse 6 com 120, tá? Vou cortar esse 6, que eu vou dividir 6 por 6, né? Que dá 1. E o 120 também, eu vou cortar, ó. 6 dividido por 6 dá 1. 120 dividido por 6 dá 20. Tá? Então o que acontece? Ó, 36 vezes 1 dá 36. E aqui embaixo ficou 20. Ficou menor, né? Essa fração. E aqui, ó, P2 vezes 8 dá 8P2. E o 36 eu repito. O que é que eu vou fazer aqui? Meio pelos extremos. Beleza? E vou multiplicar, ó. 20 vezes 8P2. Deixa eu botar aqui em cima. 8P2 vezes 20. 8 vezes 20 dá 160. 160P2, né? Pode se esquecer. E agora 36 vezes 36. Eu vou fazer do lado aqui, tá? 36, 36, 6 vezes 6, 36, 18 com 3, 21. 18 vai 1, 9 com 1, 10. 6, 9, 2, 1. Ó, com 6. Dá 1296. O 160 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Então vai ficar assim, ó, 1296 dividido por 160. Tá? Fez a divisãozinha aqui. Que questão é essa? Beleza. Fez essa divisãozinha aqui. P2 é igual a 8,1 atm. Beleza? Vou pausar de novo para ver as duas últimas questões, que é o mesmo conteúdo, só que é mostrado em gráfico, tá? Pronto, mesma coisa, tá? Vamos lá. Eu vou colocar a fórmula aqui. P1, V1, porque ela não tá para mostrar aqui, tá?
P2, V2, T2. Pronto, só precisa disso. Vamos lá. Uma certa quantidade de gás perfeito evolui de um estado 1 para o estado 2, de acordo com o gráfico abaixo. Sabendo que a temperatura do estado 1 é de 360 Kelvin, ele quer saber qual é a temperatura do estado 2. Então vamos lá, ó. Pressão do 1. Olha aqui o 1. Qual é a pressão dele? Olha o gráfico. Isso aqui representa pressão e aqui representa volume. Pressão do 1 foi de 4 vezes. Volume do 1 foi de 3. E a temperatura, ele disse lá em cima, ó, que a temperatura do estado 1 foi de 360. Igual. P2. Olha o 2 aqui. Qual é a pressão do 2? 1. Volume do 2, 9. A temperatura a gente quer saber, tá? Multiplica, ó. 4 vezes 3 dá 12. E repete o 360. 9 vezes 1 dá 9. E repete o T2. Você pode fazer aqui, ó, meio pelos extremos de boa, tá? De boa, só que eu gosto de simplificar para ser mais rápido. Eu vou simplificar por 12 aqui. 12 por 12 dá 1. Tá? Isso aqui ficou sendo 1. 360 por 12 dá 30. Isso aqui ficou sendo 30. Agora eu vou fazer meio pelos extremos. T2 vezes 1 dá T2. 9 vezes 30, 270. Como é temperatura? Kelvin. Acabou, vamos logo para outra, para a gente não perder tempo, o vídeo não ficar tão grande, já vai chegando nos 30 minutos aí. Mas é fácil, né? Vamos lá, mesma coisa aqui, tá? Eu vou anotar a fórmula. P1, V1, T1. P2, V2, T2. Pronto. Vamos lá, um gás perfeito evolui do estado 1 para o estado 2 e em seguida para o estado 3. Ó, tem 3 estados. Mas vai ser mais difícil? Não, é a mesma coisa, tá? De acordo com o diagrama, pressão vezes volume representado aqui. Sabendo que a temperatura do estado 1 é de 31 graus Celsius, pessoal, 31 graus Celsius, tem que transformar em Kelvin. E como é que transforma? A fórmula é essa, ó. Kelvin é igual a 273 mais o grau Celsius. Então, quem vai ser Kelvin? 273 mais 31, que foi o valor que ele deu em Celsius. Somou aqui, ó, 304. Então, 31 graus Celsius é 304 Kelvin. Beleza? Já transformamos. Podemos afirmar que a temperatura no estado 3 será de... Quer saber a temperatura aqui, ó. Olha, eu botei P1 e V2, mas lembre-se disso. P1 é inicial, P2 é final. Então, o estado 3 é aqui, ó, em P2, tá? Que isso aqui é final, não quer dizer segundo estado, quer dizer final, beleza? Então, vamos lá, só substituir. Pressão do estado 1, pressão foi de 4. Volume no estado 1, volume foi de 2. Temperatura do estado 1 a gente converteu, ó, deu 304. Pressão não é do estado 2, pressão final vai ser do estado 3. Isso aqui não vai interferir em nada pra gente, tá? Pressão final aqui, a pressão foi de 1. Volume foi de 8. E a temperatura que a gente quer saber. 4 vezes 2 dá 8, repete o 304. 1 vezes 8 dá 8. E repete o T2. Ó, logicamente aqui a gente já saberia a resposta, né? Mas você pode também fazer meio pelos extremos. Beleza? Pode fazer meio pelos extremos. Ou pode simplificar aqui, ó. 8 por 8 dá 1. T2 vezes 1, T2. 304 vezes 1, 304. Se você multiplicasse por 8 e depois dividisse por 8, ia dar esse número aqui, né? Kelvin. Olha a lógica. 8 sobre 304 é a mesma coisa que 8 sobre 304. Não pode ser 8 sobre alguma coisa, senão seria igual. Então, ó, deu o mesmo resultado, né? Beleza? Faça a atividadezinha aí.